Sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula do curso de atendimento de farmácia, no módulo de anatomia. Nós vamos começar o estudo do aparelho digestivo e esse estudo está dividido em duas aulas. Então, nós vamos começar a primeira parte da aula e vamos entrar também numa segunda parte, num outro momento, que vai ser na aula de número 4. Então, nessa aula de número 3, nós vamos apresentar o aparelho digestivo, vamos falar de determinadas funções e tal, e vamos falar das patologias dos componentes do aparelho digestivo na aula de número 4. Lembrando que nós temos exercícios ao final de cada aula e, mais uma vez, para quem ainda não conseguiu, nós temos nosso plantão Tira Dúvidas, onde todos vocês podem enviar as dúvidas de vocês e o mais rápido que for possível estaremos atendendo a demanda de cada um. Então vamos lá. O aparelho digestivo ou o aparelho digestório humano, ele tem todas essas divisões que vocês estão visualizando aí nesse gráfico, né? Começando pela boca, né? Onde temos a cavidade bucal, a glândula parótida um pouco mais atrás aqui da língua, a faringe descendo um pouco mais, descendo ainda um pouco mais o esôfago, esse tubo maior, vocês estão visualizando aqui. Do esôfago chegamos ao estômago, um pouco atrás aqui do estômago temos em vermelho assinalado aqui o fígado, um pouco escondido abaixo do fígado nós temos a vesícula biliar, temos o duodeno, temos aqui o pâncreas nessa parte mais clara aqui, já na direção do duodeno, descendo um pouco, eu estou fazendo o mesmo caminho do fármaco quando o paciente está sob tratamento, então eu estou fazendo o mesmo caminho, né, que o fármaco faz. Então, voltando aqui no estômago, passando para o duodeno. No duodeno, ele vai sofrer ações enzimáticas do pâncreas, da bílis também, passando finalmente para o jejum no intestino delgado. Mais um pouco, o mouse aqui subiu. No intestino delgado, esse que está um pouco um marrom mais claro. E a secreção, ou seja, os dejetos dos alimentos ou do fármaco que o paciente esteja sob tratamento, ou seja, aquilo que não vai mais ser utilizado pelo corpo humano, vai para o intestino grosso, que tem essa parte rosada aqui, mais grossa, onde tem o colo ascendente, tem o colo transversal, o colo descendente, chegando à alimentação, ou seja, as secreções, ou seja, os dejetos humanos, chegando até o reto e depois sendo expelido pelo ânus. Então, esse é o objeto do nosso estudo, dessa primeira parte. E vamos em frente. Qual a função, de início, qual a função inicial do sistema digestivo principal, vamos botar assim, principal, né? Ele é responsável o próprio nome diz, né, digestório, digestivo, pela digestão dos alimentos, que traduzindo, ele quebra em partes menores as substâncias necessárias alimentares, ou seja, nutrientes, para que seja mais fácil ser absorvido pelo organismo. Esse processo de redução, de fragmentação em partes menores do alimento ou da medicação, pode demorar de 12 a 24 horas, não, com exceção de medicação. Tem medicações que em 30 minutos, em 20 minutos já faz efeito. Mas em termos de alimentação, o texto aqui não está muito claro, mas em termos de alimentação,
pode demorar de 12 a 24 horas, e dependendo da massa corporal que a pessoa possui. Né? E vamos viajar um pouco mais, vamos mergulhar um pouquinho mais nesse processo de digestão do alimento. Né? O alimento, quando ele é quebrado em partes menores, para que ele possa ser absorvido pelo organismo, ele se transforma em moléculas menores, né, que são absorvidas pelas células do corpo humano, que são usadas no desenvolvimento e na manutenção do organismo e das suas necessidades energéticas. Então, o alimento ele tem que transformar em célula em nutrientes, para que as células do nosso organismo venham se alimentar desses nutrientes. Bom, aí tem uma analogia de aqui à nossa esquerda um veículo, e na nossa direita uma figura representativa por um boneco, uma figura humana, representando um ser humano. Aqui do lado esquerdo, o carro ele precisa de combustível para se locomover, e assim também o nosso corpo está fazendo uma comparação, assim como os automóveis precisam de combustível para poder se locomover, todo o corpo humano precisa dos nutrientes, dos alimentos, para poder sobreviver. Deixa eu voltar aqui numa coisa, na última frase aqui. Não, vamos em frente. Vamos lá, o que é digestão? Bom, vários autores da área de ciências, da área de biologia, definem a digestão como conseguimos aqui reunir, fizemos uma compilação de várias definições de digestão, de vários autores. No final dessa aula você vê a bibliografia ou webgrafia de onde foi pesquisado, né, para que pudéssemos fazer uma compilação do que viria a ser essa questão da digestão. A digestão é o processamento, ou seja, a transformação dos alimentos. Isso já foi falado lá atrás, em substâncias menores e mais simples, para que possa ser absorvida pelas células do nosso corpo. É um processo de transformação física e química pelo que os alimentos eles passam, né, para poder ser absorvido pelo nosso organismo. E aqui nós vamos conhecer agora os tipos de digestão que existem. Bom, temos a digestão intracelular, onde é aquela que ocorre na parte interna da célula. Aqui, deixa eu explicar para vocês esse gráfico aqui. Esse elemento de cor esverdeada, ele representa o alimento que está sendo absorvido pela célula. Essa parte maior toda aqui é a célula. E o que vocês estão vendo aqui em corte é o interior da célula do nosso corpo humano. Tá? E esse desenho aqui na cor verde é o alimento, ou seja, é o nutriente, já em forma de nutriente, que a célula está absorvendo. E aí o processo se dá da seguinte forma. Ele é feito pelos lisossomos, que é uma organela que possui enzimas, né, digestórias, que vai fazer esse processamento. Na verdade, os lisossomos eles são delimitados por uma membrana, né, que é composta de uma dupla camada lipídica associada a proteínas, que acaba por exercer o controle do que entra e sai dentro dele. Né? Aqui nesse desenho, o lisossomo está representado nessa cor vermelha aqui, ó, essa esfera que foi bipartida, tá vendo? Foi feito um corte em vermelho aqui, ó. Tem até uma assinalação de número 3, então isso aqui é o lisossomo. Então, dentro do lisossomo, possui enzimas, que pode considerar como proteínas, numa linguagem mais fácil, você queira se dizer, né? Proteínas, lipídios, entre outros, que realizam a quebra, ou seja, dentro do lisossomo acontece o quê? A quebra, ou seja, a digestão dos alimentos que entram ali. Então, aqui dentro vai ocorrer aquilo. Vocês observem o encontro da ação do lisossomo com a proteína. Então, ele vai fazendo
a transformação aqui onde o mouse, eu estou fazendo um movimento circular com o mouse. Aqui que acontece então essa quebra dos nutrientes. Essas enzimas do lisossomo possuem atividade regulada, né, por algumas características do meio, como temperatura, pressão, pH, etc. Ela atua de acordo com a condição desses fatores aqui, né? Temperatura, pressão, etc. Sabendo assim da característica dessas enzimas, essas que estão dentro dos lisossomos, elas possuem assim uma atividade mais eficaz quando elas estão assim em um meio com características ácidas. Então, podemos afirmar que no interior dos lisossomos há um caráter ácido, né? Ou seja, um pH abaixo de 7, que é o pH neutro. Certo? Os protozoários, por exemplo, os hiporíferos, são exemplos de seres vivos que possuem esse tipo de digestão. Então, a digestão intracelular um exemplo de quem é que faz a digestão intracelular. São os protozoários. O que são os protozoários? São aqueles seres que só possuem uma célula, né? E vivem em ambientes úmidos e aquáticos. Também pode ser parasitas causando doenças graves nos seres humanos. A ameba, por exemplo, é um exemplo clássico de um protozoário, né? Um ser que só possui uma célula, né? E, por exemplo, essa ameba dentro do nosso corpo, ela pode causar, por exemplo, diarreias, lesões no intestino, certo? Bom, mas existe tratamento para isso aí, mas não é o momento de falar sobre tratamento. Vamos lá. Então, nós vimos a digestão intracelular, né, através da ação do lisossomo dentro da célula. Agora vamos ver a digestão extracelular. Bom, esse prefixo extra significa alguma coisa além, né? Então, é uma digestão que ocorre no sistema digestório do animal. No caso, nós seres humanos, a nossa digestão é feita desse formato aí, não no formato intracelular. A nossa digestão é extracelular. Por exemplo, o estômago, o fígado, conforme foi mostrado para vocês no início da aula, o estômago, o fígado, o intestino, eles atuam nesse processo. Então, todos os mamíferos, os répteis, as aves, peixes, anfíbios, animais invertebrados, como a minhoca, também realizam o processo digestório de forma extracelular. Agora, vamos ver, então nós vimos a digestão intracelular, que são típicas dos protozoários, dei o exemplo da ameba. Temos a digestão extracelular, feita nos mamíferos, nos répteis, no caso nós seres humanos. Realizamos digestão extracelular. E agora tem a digestão extra e intracelular ao mesmo tempo. Que um tipo de animal que faz esse tipo de digestão extra e intra os mexilhão, como estão nessa foto aí, que nós conseguimos mostrar para vocês. As hidras também, as planárias, né? Mas o mais conhecido, mais popular aí, conhecido aí de um ser vivo que faça a digestão extracelular e intracelular é o molusco, né? Agora temos essa outra digestão, que é a extracorpórea, tá? E o animal mais conhecido que faz essa digestão extracorpórea é a aranha. Por quê? E acho que alguns aqui na aula já devem ter ouvido falar, ouviu em alguma animação, em algum filme, em algum desenho, enfim. Como é que essa digestão extracelular? No caso da aranha, depois que ela mata a presa dela, ela injeta o suco digestório no corpo do animal morto. Primeiro injeta o veneno. Depois que a presa dela morre, ela injeta o suco digestório no corpo do animal morto. Aí o suco realiza a digestão
naquela presa morta ali, e após esse processo, a aranha ingere o alimento já digerido, né? É fantástica essa coisa da natureza. Bom, após visualizarmos um pouco os tipos de digestão, né? Intracelular, extracelular, extra e intra, extracorpórea, nós vamos conhecer um pouco do caminho, né, que eu até delinei no início da aula para vocês naquele desenho. Vamos ver um pouco mais a fundo o percurso do alimento na digestão. Vamos lá. Gente, o percurso, os seres humanos, para que eles possam manter as atividades dele, assim, do organismo, né, no bom funcionamento, manter o organismo funcionando bem, conforme eu falei no início da aula, precisam captar o quê? Os nutrientes necessários, né, para construir novos tecidos e fazer manutenção dos tecidos danificados. Nosso corpo está sempre em constante sinergia. Então, o nosso corpo ele precisa extrair energias vindas da ingestão de alimentos, porque dos alimentos vamos tirar os nutrientes. A transformação dos alimentos em compostos mais simples, né, mais fácil, aquela quebra que nós vimos no início, eu comentei no início da aula com vocês, torna-se os nutrientes mais absorvíveis pelo organismo e esse processo a gente chama de digestão. Né? O sistema digestório ele é o responsável por partir o alimento em vários pedacinhos bem menores até que eles possam ser absorvidos pelo organismo. Então, aquilo que não é útil, ele envia ao sistema excretor, que é lá para o intestino grosso, né, conforme eu mostrei naquela hora, mas eu vou voltar a falar nisso aí. Só mostrei de uma forma muito resumida, mas eu vou detalhar mais isso aí. Então, para que nossas células possam se renovar, possam crescer, né, o segredo está na alimentação. Né? Até alguns autores afirmam que você é aquilo que você come, né? E de fato a gente tem que concordar. Se a pessoa se alimenta mal, ela não vai ter um raciocínio legal, ela vai ter vários processos cognitivos dela prejudicados, enfim, uma série de coisas que acontecem. Vamos ver aqui com mais detalhes, né, o processo do alimento, né, no corpo humano. Então, se colocamos o alimento na boca, então, ao engolir, já na boca ele já vai receber, vai ser molhado pelas glândulas salivares, né? Depois vai para a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e grosso e, por fim, o ânus. Né? Esse processo todo, há várias transformações mecânicas e químicas, né? Até que seja em condições de ser absorvida pelas células. O que a célula não vai absorver, ela vai jogar para o sistema excretor, né? E vai ser eliminado. Né? Se a gente for pegar o sistema nosso digestivo, colocar ele numa linha reta e colocarmos ali uma trena, vai dar de 10 a 12 metros. Iniciando aqui na boca até o ânus. Ele também conta, né, com os anexos, os órgãos anexos, né, que é o fígado, o pâncreas, e aqui contribui com a produção de enzimas digestivas. Bom, vamos lá. Vamos entrar aqui com detalhes aqui. Eu tenho aqui a reprodução gráfica do sistema digestivo, agora um pouco mais de detalhe, visto de um outro ângulo. Naquele primeiro momento, eu acho, se eu não me engano, a gente viu ele visto de frente. Tá? Então, eu vou falar pelo nosso tempo da aula, não dá para abordar, dá para aprofundar mais no assunto, mas eu vou dar, nessa aula de hoje, eu quero mostrar dois processos digestórios, o mecânico e o químico. Vou começar pelo mecânico.
mais fácil de entender, você entendendo o processo mecânico, depois vai ficar mais fácil de entender o processo químico. Vamos lá? Então, no processo mecânico, começa com a mastigação e a deglutição dos movimentos que acontecem no tubo digestivo dos alimentos, chamados de movimentos peristálticos ou peristaltismo. Então, colocou o alimento na boca, mastigou e tem que se mastigar bem, por isso que a boca ajuda muito. Os dentes nossos, eles são elementos fundamentais, cruciais para um rápido processo digestório. Porque se você não tem costume de mastigar, o alimento ele vai menos triturado para dentro do organismo e às vezes chega em pedaços grandes no estômago e leva mais tempo no estômago para que as enzimas possam processá-los, aí é o processo químico, e aí a sua digestão demora muito mais. Então, não está escrito aqui, mas vocês devem orientar, vocês serão os futuros profissionais da área de farmácia, você deve orientar também aos clientes de vocês a mastigar muito, mastigar mais vezes os alimentos na boca. Isso ajuda em muito o processo digestivo, principalmente para aquelas pessoas que têm úlceras, aquelas pessoas que têm algum problema no estômago. Então, para essas pessoas, quanto melhor elas triturarem os alimentos na boca com os dentes, melhor vai ser a digestão delas, né? Então, vamos lá. Ainda no processo mecânico, porque o dente é fundamental. Nós temos no auxílio do sistema, do processo, né, de digestão, né? Deu uma engasgada aqui, desculpem. Os alimentos são mastigados e reduzidos a pedaços bem pequenos. Então, o grande segredo está aqui, do alimento ser reduzido a pedaços bem pequenos. Quanto menor o alimento, qual é o segredo? Quanto menor o alimento sólido, mais rápida é a digestão. Se a pessoa mastiga pouco, a digestão dessa pessoa é muito mais demorada, né? E o contato dos alimentos com a saliva facilita também a passagem pelo tubo digestivo, tá? Bom, ainda no processo mecânico, nós temos aqui a deglutição em 3 partes, né? Na parte 1, nós temos, observem só o caminho do alimento. O alimento aqui, ele está sendo representado pelo bolo alimentar. Está na cor verde aqui, ó. Então, quando você vê o nome bolo alimentar, você já sabe que esse aqui é o alimento, tá? Ele aqui ainda está na cavidade bucal, percebam, na fase 1 da deglutição. Então, partindo para a fase 2, quando o alimento começa a descer, a cavidade nasal se fez para ele não voltar, para não haver um retrocesso de voltar para o nariz, atrapalhando aí o sistema respiratório. Por isso que tem pessoas que comem muito rápido, ou engolem muito rápido, quase não mastigam, às vezes o alimento vai para o duto respiratório e pode sair pelo nariz, né? Às vezes tem gente que acontece isso aí. Ou acontece também o processo de broncoaspiração, mas depois eu falo mais sobre broncoaspiração. Nós temos, então, aqui o bolo alimentar. Olha só a diferença da fase 1 para a fase 2. Na fase 1, ele ainda se encontra aqui na cavidade bucal, na língua. A língua está aqui por esse elemento rosa aqui, já uma parte querendo entrar na cavidade, indo já para o esôfago e para a faringe. No 3, ele já desceu, tá? No 3 ele já desceu porque a faringe aqui foi bloqueada, ele pegou um outro caminho. Vocês estão conseguindo ver aqui o finalzinho do bolo alimentar. Ó, foi para o esôfago aqui, tá vendo? Porque aqui já é a faringe. Então ele vai para o esôfago aqui e vai embora, até em direção ao estômago. Então essa é a deglutição dividida em 3 partes, né? Ali está o texto explicando o que eu acabei de falar, com um pouco mais de detalhe, né? Bom, vamos lá. Ainda no processo mecânico, aqui o esôfago,
o esôfago não tem, pena que não tem aqui o desenho do bolo alimentar, né? Descendo aqui pelo esôfago, esse tubo maior aqui, que é um conduto musculoso que realiza contrações involuntárias, né, denominadas de movimentos peristálticos ou peristaltismo. Leva o bolo alimentar até aqui no estômago. Tá? Então, vocês perceberam que no processo mecânico, aqui na cavidade bucal, quando o bolo alimentar está descendo, fecha a cavidade nasal, enfim, é fantástico o corpo humano, pessoal. Uma máquina assim, muito complexa mesmo, mas tudo funcionando em perfeita ordem. Então o alimento desceu aqui pelo esôfago em direção ao estômago. Aqui no estômago vai começar o processo químico. Então o processo mecânico começa na boca, vai até o esôfago. Quando chega no estômago já não tem mais um processo mecânico acontecendo ali. Aí já entra o processo químico. Bom, vamos falar então do processo químico. Nesse processo, os alimentos eles são decompostos em partículas menores graças à ação das enzimas presentes no suco digestivo, né? Que faz a transformação química. No estômago, aqueles movimentos peristálticos presentes no esôfago misturam aquele bolo alimentar ao suco gástrico. Esse suco gástrico não é do esôfago, é do estômago. Não é nem pelo tubo do esôfago, não. O suco gástrico é proveniente do estômago, que é produzido pela glândula chamada mucosa gástrica. Esse suco tem um ácido clorídrico que vai manter a acidez estomacal, dando condição favorável ao trabalho das enzimas de digestão. Então as enzimas já começam a agir sobre o bolo alimentar para poder fazer ainda uma redução ainda maior ainda e começar o processo distratório dos nutrientes, das proteínas. Né? Existe um elemento chamado pepsina, que é a principal enzima do estômago. O que a pepsina faz? Ela atua na transformação das proteínas dos alimentos, intensificando essa digestão química. E quem regula a pepsina, que é uma enzima, é um hormônio chamado gastrina, que transforma moléculas grandes em moléculas menores. Então, vocês estão percebendo? Não percam a ideia de que o processo químico ele tem a missão, quer dizer, parece que a missão terminou no processo mecânico de transformar o alimento sólido, o bolo alimentar, em parte menor, mas no processo químico continua esse objetivo, reduzir ainda mais e começar o processo de extração dos nutrientes. Perfeito? Tudo bem até aí? Então tá, vamos em frente. Bom, vamos lá, pessoal. Deixa eu passar aqui o slide para a gente poder dar seguimento. Só um instante. Tá aqui. Pronto, chegou. Estava procurando essa imagem aqui. Aqui, ó. Essa imagem aqui é excelente, porque ela finaliza aqui, ó. Essa primeira imagem do lado esquerdo, tá? Foi feito um foco aqui, ó, no final do esôfago, em que a figura principal é o estômago, e foi ampliado aqui mais à direita, para que a gente possa entender. Então, o processo mecânico da digestão terminou aqui no esôfago. Aqui no estômago começa o processo químico com a ação das enzimas. Aí você fala, mas Cláudio, o que é enzima? Já que vocês serão atendentes de farmácia, eu vou tentar facilitar o entendimento. Pode considerar a enzima como proteína, tá? Salvo algumas exceções, que são ácidos nucleicos, mas a maioria das enzimas são proteínas, que atuam controlando a velocidade e regulando as reações que ocorrem no organismo. Né? Elas
catalisam reações químicas específicas, né, que atuam sobre vários substratos específicos e também em locais específicos também. Sem essas enzimas, as reações seriam muito lentas, né, e o nosso organismo seria prejudicado. Então, o nosso processo digestório levaria muito mais tempo se não fossem essas enzimas, né? Ela é um tipo de proteína que tem essa ação muito importante sobre o bolo alimentar. E depende também, essas enzimas, elas dependem de muitos fatores, né, do nosso organismo, né, como temperatura elevada, por exemplo. Quando a gente, deixa eu ver aqui um exemplo fácil para você poder entender. Quando a reação acontece no nosso corpo, existe sempre um agente e um produto, né, um agente causador e um produto. Para que essa reação ela seja possível, eles precisam estar instáveis e receber uma quantidade de energia. As enzimas fazem com que elas precisem de menos energia para acontecer, então a reação acontece mais rápido. Tá? Eu não sei se ficou claro, mas entenda resumidamente que na maioria das vezes as enzimas elas são proteínas que são benéficas para o nosso corpo humano. Então, nós temos o final, repito, o final do processo mecânico aqui no finalzinho do esôfago. Você vê que ele está na cor mais cinza. Depois entra nessa cor diferenciada aqui, essa cor café com leite, que é o estômago, representado pelo estômago. E o alimento ele faz... Eu vou ver se eu consigo traçar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Vou riscar aqui para ver se você... vou riscar aqui, ó, o processo mecânico. Eu estou traçando uma linha vermelha aqui. Ó. O processo mecânico termina aqui, final dessa cor aqui, e aqui começa o processo químico. Você vê que eu dei uma pausa aqui. Aí o alimento vai sofrer ação, toda a ação química começa aqui, já em direção aqui ao duodeno. Ó, vem embora. Estou traçando aqui para vocês. E aqui já é o caminho para o intestino. Aqui é um pedacinho da vesícula aqui. Tá? Então esse que eu tracei aqui é o caminho do bolo alimentar. Vamos lá, o processo químico. Vamos agora ver o processo químico. Deixa eu desligar aqui. Opa. Deixa eu só... Bom, acho que eu tentei trocar o mouse aqui para melhorar para vocês. Bom, pessoal, no processo químico, já não é mais bolo alimentar. Você vê que a nomenclatura do texto ali passa a se chamar o quê? Suco alimentar, que é o resultado da digestão química, é chamado de quimo. No estômago, aqui dentro, aqui você está vendo um desenho de estômago, aqui dentro do estômago, o bolo alimentar que estava no esôfago passou a se chamar suco alimentar, porque reduziu o tamanho, ficou mais pastoso, ficou mais líquido, né? Já virou suco. Então, o bolo alimentar aqui, já como suco alimentar, passa a ser chamado de quimo. E para ele passar o quimo, ele passar do estômago para o intestino delgado, há uma válvula que controla isso aí, chamada pilura. Está aqui, representada aqui embaixo. Aqui. Tá? Saindo do estômago, passando pelo duodeno, entrando no intestino delgado, aí vai ocorrer a maior parte da digestão e assimilação dos nutrientes. Inclusive, as medicações do tipo Draja, comprimido, cápsula, no intestino delgado que vai ser liberado o fármaco, ou seja, o princípio ativo ele vai ser liberado aqui no intestino delgado. Por isso que não se deve, a gente sempre orienta, né, que não se deve mastigar nenhum comprimido, nenhuma Draja, nenhuma cápsula na boca, não. Porque senão você pode comprometer a ação desse fármaco, porque
o fármaco ele está sendo esperado para ser absorvido, ou seja, o princípio ativo do fármaco ele está sendo esperado para ser absorvido aqui no intestino delgado, onde nós estamos estudando aqui agora. Então, se você já dissolve isso lá na sua boca, já mastiga, e assim, você está comprometendo o sucesso da ação dessa medicação no organismo. Isso tem que ser explicado muito para os pacientes. Tem muita gente que não entende isso, né? Bom, aqui no intestino delgado é onde ocorre a assimilação dos nutrientes, é onde ocorre, no caso dessas formas farmacêuticas que eu falei para vocês, essas 3 formas farmacêuticas, né, de comprimido, dragas e cápsulas, aqui no intestino delgado, que é liberado realmente o princípio ativo presente na medicação, né? Porque o fígado ele lança secreções no duodeno e do pâncreas. Então, o fígado e o pâncreas eles vão lançar secreções sobre aquele alimento para que o processo químico se acelere. E no intestino delgado há uma ação muito forte sobre o quimo, né? Vamos ver. Eu falei aqui a vesícula biliar, o estômago, o fígado que produzem as secreções. Mas vamos falar um pouco dessa vesícula biliar aqui que produz uma enzima também que ajuda no processo de digestão. A bile é a secreção do fígado que fica armazenada na vesícula biliar, que é lançada no duodeno através do duto biliar. Então, antes do suco alimentar entrar no intestino, ele ainda vai sofrer uma secreção, ele sofre a intervenção de uma secreção que vem do fígado, juntamente com a vesícula biliar. Lembrando que essa bile ela não contém nenhum tipo de enzima, nenhum tipo de proteína, mas ela contém sais biliares. O que são esses sais biliares? Água, bicarbonato de sódio, principalmente, né? Para que serve isso aqui? Esses sais biliares, eles separam as gorduras em partículas microscópicas para facilitar a ação das enzimas pancreáticas sobre os lipídios. Já o suco pancreático, vocês estão percebendo aqui essa aqui ainda é o caminho dentro do intestino delgado, tá, pessoal? O processo químico dentro, para vocês se situarem aqui na aula. É o processo químico que está acontecendo ainda dentro do intestino delgado. Porque estou mostrando aqui imagens menores, né? Então, aqui dentro do intestino, temos aqui o suco pancreático, que está sendo representado pela essas setinhas verdes aqui, né? Cadê a tripsina? A tripsina está aqui, né? Que atua na pepsina e por aí vai. Bom, isso tudo aí para essa ação desses elementos químicos que são gerados pelo nosso organismo é simplesmente para agir sobre as proteínas dos alimentos. Deixa eu... Repare que no intestino delgado existe o que nós chamamos de suco intestinal. Deixa eu voltar aqui, que é a mistura aqui do suco pancreático com esses outros elementos aqui. Então, esse suco intestinal, que é produzido pela mucosa intestinal, possui enzimas que completam então a digestão dos lipídios, das proteínas, dos carboidratos. No término desse processo,
ele vai seguir para o jejum, o quimo, né, que vai se transformar em quilo, vai para o jejum no íleo. No jejum no íleo, grande parte dos nutrientes resultantes do processo de digestão, ele vai ser absorvido pelo sangue. Tá? Olha a importância de um bom funcionamento do intestino. Porque ali no intestino delgado, a absorção, né, dos nutrientes das células, dos nutrientes absorvidos pelas células, para poder haver a digestão intracelular ou a digestão extracelular, conforme nós vimos no início da aula. Então é nesse momento aqui da absorção da célula do sangue, absorve aquele elemento e na corrente sanguínea ali, aqueles nutrientes são espalhados por todo o organismo. Aquilo que não for absorvido vai para o intestino grosso. Eu particularmente costumo chamar o intestino grosso de nosso duto de esgoto, né, do corpo humano. E as fibras alimentares são fundamentais para a formação das fezes e para o funcionamento dos intestinos. Então, frutas, alimentos naturais que contêm muita fibra são importantes nesse processo aqui da formação das fezes, para que facilite a excreção daquilo que o nosso corpo humano não vai precisar, né? Ainda no processo químico, agora vamos para o esgoto do corpo humano, que é o intestino grosso. Então, vocês perceberam que lá no intestino delgado vai acontecer então o processo das células da corrente sanguínea absorver as proteínas, os elementos presentes nos alimentos, que já foram ali processados. E agora estamos no final do processo químico, que o intestino grosso ele absorve a água e sais minerais que o intestino delgado não assimilou na digestão, ou seja, aquilo que não foi necessário, aquilo que o intestino delgado não precisou, porque aquilo não pode ficar no nosso corpo. Tá? Então aquilo tem que ser expelido. E aí, o órgão do aparelho digestório, que é responsável pela absorção de tudo aquilo que não é mais necessário para o nosso corpo humano, é o intestino grosso. Então, ou seja, o intestino delgado não assimilou aquilo que ele não precisou, o intestino delgado vai absorver. E esse material que não foi absorvido pelo intestino delgado, ele forma as fezes, que são acumuladas no reto, que é a parte final. Tem um desenho aqui, né? Esqueci, estou falando sem ter tá aqui o reto. Então as fezes é formada aqui, mas vocês podem perceber que o intestino grosso ele tem colo ascendente, colo transverso, aqui o caminho aqui, tá? Colo descendente, curva sigmoide. Então as fezes vão ser estacionadas aqui. E na medida que vão sendo acumuladas fezes, que é o resíduo, né, dos nossos alimentos, o organismo, o intestino, o aparelho digestório vai dar um sinal, o cérebro vai processar isso aí e vai dar um sinal para a gente dizendo que está na hora de irmos expelir esses dejetos do nosso corpo, né? O cérebro vai avisando. E aí ele sai com movimentos peristálticos para fora através do ânus, que a última é a saída do aparelho digestório. Bem, vamos lá. E como é que é essa questão da absorção das fezes hembras? Ela fica por dentro do corpo humano cerca de 72 horas. Né? O alimento, né? fica no nosso organismo até 72 horas. Né? O líquido não. O líquido já é expelido de um outro caminho, de um outro aparelho que nós vamos estudar nas aulas, nas semanas que estão por vir. Então, só fazendo uma retrospectiva, depois que o alimento é quebrado lá na boca, vai para o estômago, vai para os intestinos, o que restou do alimento é excretado pelo ânus em forma de fezes. Quando é formada por volta de 30, isso não está escrito aqui, tá? Mas estou falando isso
no organismo adulto 30 gramas de fezes, o cérebro envia uma mensagem ao esfíncter interno, uma válvula que nós temos no nosso reto, para que se abra e deixe as fezes descerem. Deixa eu mostrar esse esfíncter, deixa eu ver se tem nesse desenho aqui. O esfíncter. Não tem não. Não tem não. Nós não conseguimos controlar o esfíncter, mas controlamos o externo, que é a última parte antes do ânus. Por isso conseguimos controlar a necessidade de defecar. Então a gente consegue segurar por um tempo até que possamos ter condições de fazer isso aí, de expelir esses dejetos alimentares. Agora, lembra que eu falei sobre aquela parte da medicação, daquelas 3 formas farmacêuticas de medicação, a forma sólida, na forma de comprimido, dragas e cápsulas. Então, eu quero, como vocês são alunos de farmácia, eu quero fazer um pequeno adendo aqui nessa matéria, nesse conteúdo, porque isso aqui é muito importante. E você, quando vai explicar isso para o seu cliente na farmácia, você vai ter uma segurança maior ao explicar. Eu já expliquei, cheguei a comentar em rápidas palavras, mas aqui eu vou me deter em falar até mais devagar, para que quando você for explicar isso para o cliente, o seu cliente lá na farmácia que você vai atuar, você vai passar isso com toda a segurança e vai explicá-lo de uma maneira que ele vai entender. Ele não precisa ter o curso que você está tendo, ter o conhecimento que você tem, mas você vai ter condições de passar para ele. Ou seja, o caminho que as cápsulas, os comprimidos e as dragas fazem é o mesmo caminho dos alimentos sólidos, o mesmo caminho no aparelho digestório. Só que eu vou te mostrar agora com mais detalhes, né? Então, depois que a gente engole, né, a medicação, são 4, eu dividi aqui o estudo em 4 partes. Parte 1. A maioria dos comprimidos, né, tem comprimidos que são mastigáveis ou sublinguais, em que a absorção é bem rápida, que ocorre logo de cara. Por exemplo, eles são usados em situações de emergência, como infarto, AVC, essas coisas assim. Então tem comprimidos que bota embaixo da língua e aí a absorção é mais rápida. Mas na grande maioria, comprimidos, dragas e cápsulas passam aí no item 2 ali, ó, passam pela garganta, descem pelo esôfago, aquele tubo que eu mostrei a vocês no início da aula, e chegam no estômago. O ácido clorídrico do estômago quebra o comprimido ou a cápsula ou a draga em pedaços menores. No caso das cápsulas, não, aqui as cápsulas e dragas, porque elas têm uma película, não vai ser aqui ainda no estômago que elas vão ser quebradas, não. Vai ser lá no intestino mesmo, né? Vamos lá. Aí no duodeno, primeiro trecho do intestino delgado, as cápsulas e dragas perdem seu envoltório e são assimiladas, são quebradas também. A digestão dos comprimidos que se iniciou no estômago também é finalizada no duodeno. Aí os princípios ativos caem na corrente sanguínea lá no intestino delgado e passam a circular pelos vasos. Quando chegam ao local em que eles vão agir, se ligam a receptores presentes na superfície das células e desencadeiam então uma série, quer dizer, no caso o princípio ativo presente dentro da medicação, eles vão se encontrar com as células e lá nas células vão desencadear uma série de reações. E aí a missão terapêutica dele vai estar cumprida. Então esse é o caminho da medicação dentro do sistema digestório. Bem, chegamos aqui ao final dessa aula. Vou explicar agora os exercícios, orientá-los para que vocês não tenham dificuldades em fazer em casa aí. Fica aqui agora a
a nossa explicação. Bem, vamos lá. Primeira questão. Qual é a responsabilidade do aparelho digestório? Se você prestou muito bem atenção na explicação que eu dei no início da aula, tá? Você vai conseguir responder isso aí em uma linha apenas. Eu gostaria, até para que facilitasse o seu estudo aí em casa, que você utilizasse o caderno e transcrevesse essas questões no caderno. Não copia tudo de uma vez só. Copia a primeira questão, pensa na resposta da aula que a gente deu, pensa um pouco, não vá diretamente, não volta lá nos slides para poder achar logo a resposta para terminar de fazer, porque senão você não vai aprender. Pensa um pouco, quando você bota o alimento na boca, entendeu? Qual é a responsabilidade do aparelho digestório, né? Entendendo a responsabilidade, conseguindo responder, vamos partir para a segunda questão, que vem a ser digestão. Tá? Aí você pode, inclusive, nessa segunda questão, você pode, inclusive, citar aí aqueles tipos de digestão que nós vimos, né? Até coloquei aqueles animais, né? Dei exemplo daqueles animais, da digestão daqueles animais. Inclusive a terceira questão vem até dar um entendimento no início que eu acabei de explicar sobre a resposta da segunda questão. O que vem ser a digestão extracelular? Dê 3 exemplos de animais que possuem esse tipo de digestão extracelular. 3 animais que possuem digestão extracelular. Em 2 linhas você consegue responder. Você que está transcrevendo isso para o caderno, você consegue responder. A segunda questão, também as 2 linhas você responde. Eu não sei qual o tamanho da sua letra, né? Eu falo 2 linhas, mas... A quarta questão, você deve descrever o processo mecânico da digestão até a mastigação e salivação. Veja, eu estou sendo detalhista para que sua resposta não fique muito grande. Você vai descrever o processo mecânico da digestão na boca. Perfeito? Na boca. Tem mastigação e salivação. Então, esse processo mecânico ocorre onde? Na boca. Então, você vai dar detalhes de como que é esse processo mecânico ali. A quinta questão, que não é a última, porque nós temos uma outra tela aí com outras questões. A quinta questão está perguntando o que acontece no estômago no processo químico da digestão. Veja bem, eu estou pontuando o órgão do aparelho digestivo que você deve responder. No estômago. O que? E qual o tipo de processo? Mecânico? Não, no estômago não acontece mais mecânico. No estômago é químico, nós vimos na aula. O que acontece ali? É isso que eu estou perguntando. Mais 5 questões, para fazer um total de 10 questões. O que ocorre, aí agora após o estômago, o que ocorre no intestino delgado, no processo químico da digestão? Qual a importância do fígado nesse processo? A 7ª questão, eu estou perguntando, o que o fígado produz no processo da digestão química? O que ele produz? Qual a colaboração que o fígado tem no processo da digestão química? A 8ª já tem a ver mais com o finalzinho da apresentação, aquele caminho que o medicamento faz, percorre, na forma de comprimidos e cápsulas após passarem pela garganta, esôfago e chegarem no estômago. Uma vez estando nesse órgão, o que acontece com eles? Na verdade, se você não está entendendo a pergunta, deixa eu te explicar. Eu quero que você me dê a descrição do que acontece com os medicamentos no estômago. Tranquilo? No estômago. No duodeno, estou pontuando outra parte aí do aparelho digestivo, do duodeno. O que acontece com as cápsulas que são ingeridas pelo paciente?
Aqui eu não estou falando nem de comprimido nem de hidrogênio, mas com as cápsulas. E a última questão, eu estou pedindo para você explicar como que é a missão terapêutica das cápsulas e comprimidos, quando é que elas estão cumpridas, como é que eu sei que a missão já foi cumprida na ingestão desses alimentos. E lembrando, as dúvidas podem ser enviadas aqui a referência, as dúvidas podem ser enviadas para o nosso e-mail, prof, que é de professor, Cláudio, que é o meu nome, Prof. Cláudio Gon, G-O-M, então profclaudiogom@gmail.com. Bons estudos. No nosso próximo encontro, vamos falar ainda do aparelho digestório com uma última parte, dando um enfoque maior nas anomalias, né, do mau funcionamento das doenças, as medicações mais utilizadas pelo aparelho digestório para combater determinadas doenças e por aí vai. Eu espero vocês até a próxima aula. Um forte abraço e até lá.